Em setembro, uma operação policial, e uma operação policial bem grande, foi às ruas em 7 estados, também no Distrito Federal, contra a produção e a comercialização disso que é popularmente chamado de cogumelo mágico. Essa operação foi muito importante porque, em função dela, é possível, se não for provável, que esse assunto seja levado ao Supremo Tribunal Federal. E uma vez provocado, o STF vai ter que decidir se o brasileiro pode ser preso por comercializar ou por portar o tal do cogumelo mágico, que hoje cai numa espécie de limbo regulatório no nosso Brasil. Hoje, do jeito que as coisas estão, quem quiser dizer que é proibido tem margem para isso, tanto que a operação policial foi às ruas. Quem quiser interpretar que é lícito, também encontra tal margem, tanto que o STF vai ser provocado em breve. Eu não quero entrar nas tecnicalidades jurídicas desse negócio e muito, mas muito menos fazer aquele juízo moralista que é tão comum nesses casos, porque a questão é muito complexa. Esse limbo regulatório, ele definitivamente não é bom. É um sinal de que a gente precisa de regras mais claras. Só que, se o limbo regulatório for substituído por um regulamento redigido na base do pânico moral, aí é ruim, muito ruim. Porque alguns dos tratamentos mais promissores contra a depressão e contra outros males da mente têm como base a psilocibina, que é a substância que torna o cogumelo mágico. E é sobre isso que eu gostaria de te informar aqui. Nesse ponto, o melhor que eu faço é recorrer ao conteúdo da Tracy Marks. Essa é uma médica psiquiatra, eu acompanho ela há bastante tempo aqui no YouTube. E assim, ela não fala sobre psilocibina de maneira específica. O negócio dela é o cérebro, a mente humana, suas implicações. Mas ela fez um relato aí a respeito da evolução dessas pesquisas mais recentes. A psilocibina é um psicodélico natural encontrado em certos cogumelos e, ao ser ingerida, o corpo a converte em psilocina, que se liga a receptores de serotonina do cérebro, especialmente ao receptor 5H72A. Essa atividade nos receptores desencadeia uma cascata de mudanças na forma como as regiões cerebrais se comunicam. E são essas mudanças que os pesquisadores acreditam ser responsáveis pelos efeitos terapêuticos observados. Vamos então entender passo a passo o que acontece. Primeiro, a rede, de modo padrão, do cérebro fica mais silenciosa. Essa é um conjunto de regiões cerebrais que ficam ativas quando você está sonhando acordado, pensando em si mesmo ou revivendo o passado. Em condições como depressão e ansiedade, essa rede pode se tornar hiperativa, como um narrador que não cala a boca. E o pior, repete as mesmas histórias negativas sem parar, é a ruminação. Essa rede fica presa em padrões rígidos, reforçando pensamentos negativos. A psilocibina reduz essa atividade e liberta o cérebro desses ciclos negativos. O segundo efeito é um aumento da comunicação cruzada entre regiões cerebrais. Áreas que raramente se comunicam, de repente passam a trocar informações. É como se o cérebro, que normalmente funciona como uma orquestra bem coordenada, seguindo um maestro, temporariamente deixasse cada músico improvisar. E, por um tempo, a harmonia habitual se dissolve em algo mais livre e exploratório. E felizmente, para nós, leigos, ela recorre a uma analogia cheia de imaginação para explicar como a psilocibina cria uma janela, um espaço de tempo em que o cérebro ganha plasticidade. É um período valioso para combater certos padrões que são muito pouco saudáveis, dignos mesmo de serem patologizados. Para visualizar isso como um reinício, um reset mental, imagine uma colina coberta de neve com trilhas profundas de trenó ou esqui. Essas trilhas representam seus padrões habituais de pensamento. Quando você desce, cai automaticamente nos mesmos sulcos, buracos de sempre. Só que a psilocibina age como uma nova camada de neve cobrindo as trilhas antigas. E agora você está livre para criar seus novos caminhos descendo a colina. Esse período de sincronização profunda não é aleatório, é uma fase de plasticidade aumentada
fragmentada, às vezes chamada de reabertura do período crítico. Assim como o cérebro de uma criança é especialmente flexível e rápido para aprender, a psilocibina parece restaurar temporariamente essa adaptabilidade em adultos, por várias semanas após uma dose. Os circuitos neurais podem se reorganizar com mais facilidade, oferecendo à terapia e ao suporte psicológico uma janela poderosa de plasticidade para ajudar a superar padrões antigos. Ao contrário dos antidepressivos tradicionais, a psilocibina parece agir muito mais rápido e afetar uma rede de conexões muito mais ampla, incluindo regiões como o córtex pré-frontal e também o hipocampo, que são essenciais para a tomada de decisões e para a memória emocional. E aqui eu quero esclarecer uma coisa. Quando eu falo de doses, não estou falando de microdosagem, desses produtos que você encontra aí nas lojas alternativas. Estou falando de psilocibina sintética, produzida especificamente para o uso médico. E essa é uma distinção muito importante, porque as versões sintéticas permitem dosagem precisa e controle de qualidade, o que é necessário para aprovação pelas agências reguladoras. E aí, sabendo disso tudo, o que é que você não vai fazer? Você certamente não vai sair por aí comprando cogumelo mágico e se automedicando como se fosse um pesquisador competente que sabe do que está fazendo. Você não vai fazer isso de maneira alguma. Você pode até estar desesperado por novos tratamentos para depressão resistente, e eu entenderia esse desespero assim do fundo do meu coração. Só que o caminho da inteligência, o caminho da cautela, o caminho do bom senso não é esse. É preciso saber de algumas coisas aqui. Primeiro, nem todo mundo é um bom candidato a um tratamento com psilocibina. E segundo, essa janela em que o cérebro ganha plasticidade oferece uma oportunidade terapêutica valiosíssima, uma coisa maravilhosa, mas que não vem sem os seus riscos. Com tudo isso em mente, o que você deve saber agora, né? Primeiro, embora os efeitos da psilocibina no cérebro sejam notáveis, ela não é uma cura milagrosa, nem uma substituição total para as terapias tradicionais. Pelo menos por enquanto, né? As evidências mais convincentes são para depressão grave resistente a tratamento no contexto de ensaios clínicos, com triagem cuidadosa e supervisão profissional. Em segundo lugar, nem todos são bons candidatos para esse tratamento. Pessoas que têm um histórico de psicose, transtorno bipolar, podem ser excluídas desses estudos. Problemas cardíacos e interações com certos medicamentos também pedem cautela. Um dos principais motivos pelos quais a automedicação com psicodélicos é perigosa é essa janela de desestabilização mente-cérebro, quando o cérebro está especialmente aberto e flexível, experiências negativas também podem deixar marcas. Por isso, estrutura, integração e um ambiente muito seguro e de apoio são cruciais para que a coisa dê certo. Ou seja, quem sofre com depressão ou com outros males da mente pode ter nessa substância não uma solução imediata, não é isso. Pode ter nessa substância uma promessa para o futuro, sabe como? Porque as pesquisas ainda estão acontecendo, mas os resultados até aqui são absolutamente promissores. As pesquisas mais recentes mostram que a psilocibina não apenas altera a mente, ela redefine fundamentalmente como as redes cerebrais funcionam, abrindo uma janela real de mudança na qual a transformação se torna muito mais fácil. E é por isso que, sob supervisão clínica, uma única dose às vezes pode levar semanas ou meses de melhora. Só que, como qualquer ferramenta poderosa, ela não está isenta de riscos. O processo regulatório está avançando e o campo está à beira de uma grande mudança. Se você se interessa pela interseção entre neurociência e saúde mental, esse é um tema para acompanhar de perto. A gente está vendo uma substância que já foi desprezada nos levar a repensar como a gente trata alguns dos casos mais difíceis de depressão. E isso representa uma mudança real de paradigma. O paradigma está mudando na ciência, né? Na sociedade brasileira as coisas continuam mais ou menos na mesma. Mas é bom que a nossa justiça observe essa mudança dentro do paradigma científico na hora de lidar com esse assunto. E aí, para finalizar, eu gostaria de te indicar com muita segurança essa leitura aqui. Como Mudar a Sua Mente, é do jornalista Michael Pollan. Esse livro, no original, ele se chamava How to Change Your Mind, que além de significar como mudar a sua mente, também é alguma coisa tipo como mudar de ideia. O que faz sentido, né? Porque esse livro, ao abordar as pesquisas mais recentes
com a psilocibina e com outras substâncias que são marginalizadas, esse livro faz a gente perceber todas as possibilidades que a nossa cultura, que as nossas barreiras culturais não estão permitindo que a gente acesse. E aí eu quero lembrar de maneira assim muito terna de um relato que está contido nesse livro sobre um paciente com câncer terminal que foi submetido a um tratamento experimental com psilocibina, tudo muito sério, com pesquisador, no ambiente adequado e tal. Mas ele foi submetido a esse tratamento para lidar com o luto, com a certeza da morte iminente, né? E ele faz as pazes com aquele destino a partir do tratamento que ele recebe. E é um relato assim muito poderoso, muito bonito, e eu só estou citando isso, não vou dar muito spoiler, para te dar essa certeza de que esse livro informa e também emociona, viu? Excelente trabalho da editora Intrínseca, que trouxe esse trabalho para o Brasil. Os livros deles, como objeto, assim, são muito bem construídos, sempre de excelente qualidade, né? E a tradução é do Rogério Galindo, que além de tradutor, vive e assina de ser jornalista, aliás, o melhor da nossa querida e às vezes meio ranzinza Curitiba. Era isso, gente. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Como o assunto da vez foi cogumelo mágico, veja você, eu quero encerrar fazendo uma citação a um doidão extremamente lúcido em sua doideira que certa vez disse: "A cultura não é sua amiga". Há muita sabedoria nessa frase, viu? Precisamos estar atentos às limitações que a nossa cultura nos impõe para escapar, né, das armadilhas da cultura. Que os ministros da nossa Suprema Corte estejam cientes disso quando chegar a hora de discutir esse tema. Esse é o desejo final que eu expresso no momento em que eu te agradeço por ter ficado aqui comigo. Valeu!